sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. A convidada de hoje é Elisa Althaus. Seja bem-vinda, Elisa. Obrigada. Eu vou pedir que você se apresente para nossos ouvintes, né? Quem é a Elisa? Eu sou Elisa Althaus, filha de Ernesto Althaus e Elka Herpes Althaus. Eu sou neta de Berta Versteeg Althaus, que é filha do Jacó Versteeg, que foi sequestrado pelos bugres quando criança. Então hoje a nossa conversa, né, Elisa, é realmente resgatarmos essa história do Jacob Versteeg. Hoje, nome de rua aqui em Farroupilha, né, ali no bairro São Francisco. Uhum. Então, Elisa, quem foi o Jacob Versteeg? Da onde que ele veio? Ele veio da Holanda. Ele era holandês mesmo. Sim. Nascido lá. Ele veio junto com remessas de alemães, teve outras origens ali, né, da região europeia ali que vieram junto. Mas ele e a esposa eram da Holanda. O Jacob Versteeg, não, mas ele veio casado, não? Sim, veio casado com os 2 filhinhos já. O Jacó já tinha, o Lambert veio casado. Ah, o Lambert. Perdão. Sim, porque o pai do Jacó. O Jacob O Lambert. Filho do Lambert. Isso. O Jacó tinha 4 aninhos e a Lucila tinha 2. Quando vieram da Holanda. Isso chegaram em 1800... Eu não sei exatamente a data, mas entre 1860... Por aí. Um pouco antes, talvez. Eles chegam, então, da Holanda. Chegam em Porto Alegre, né? No Porto, ali, vem para a região da Feliz, ali. E aí, naquela época, eles incursavam dentro da mata para procurar um lugar onde eles pudessem se estabelecer. Sim. Eles ficaram ali na região que hoje é conhecida como Forromeco. Ah, eles eram ali do Forromeco. Ali pertinho da onde tem o Salto Ventoso, ali. Linheli, Forromeco, ali naquela região. E ali eles se estabelecem com a família, então, que era o pai do Jacob, que era o Lambert Versteeg. Inclusive lá, o Versteeg é escrito diferente, é separado, é Versteeg, é separado com um hífen. Mas quando ele veio para o Brasil, foi juntado, esse sobrenome virou Versteeg, pronto. Sim. E eles chegam então da Holanda, se estabelecem ali onde hoje chamamos de Forromeco, né? E vivem do que ali? Agricultura? Agricultura, tinham galinhas, porcos, vaca, tiravam leite. No meio de uma região de alemães. Aí plantavam milho, mandioca, né? Sim. Coisas que eram fornecidas na época pelo governo para eles popularizarem o Brasil. Sim. Outra questão, então, Elisa, o seu Lambert, né? Isso. Mora ali, começa a cultivar, tem os filhos ali, já veio com os vieram filhos. Pequenos, né? E num determinado momento a família tem um sequestro. Os indígenas que habitavam aqui, os caigangues. O Lambert tinha conhecidos que moravam em São Vendelino, na Feliz. E um deles convidou ele para uma festa que iria ter lá, e aí ele já ia aproveitar a trazer mantimentos, né? Para as famílias que estavam ali perto, não era só eles que moravam ali. Tinha mais 2 famílias, eu acho, ou 3, que moravam assim, perto, a gente diz, né? Sim, sim. Perto para eles na época, para nós hoje dá 4, 5 quilômetros de um para o outro, né? Mas eram eles que estavam ali próximos. E aí ele foi para casa desse amigo lá em São Vendelino. Okay. Num dia, e no dia seguinte ele voltou. Quando ele voltou, ele encontrou a casa toda virada, tudo quebrado, a casa pegou fogo, não tinha mais os filhos, não tinha mais a mulher. E tinha sinais, né, de que tinha sido os bugres, que eles chamavam na época, né? Os indígenas. Que eram os indígenas, né? Sim. Porque tinha flechas, né? Tinha os porcos mortos ali com flechadas, né?
Ok. E ali, por quê? O porquê eles foram sequestrados? Tem algum motivo ou não se sabe? Assim, conta-se que tem um tal do Luiz Bugre, que ele era um índiozinho que foi abandonado e criado por alemães. Mas ele sempre teve essa... Fazia o meio de campo entre os fazia o índios meio e os de alemães. campo, exatamente. E todo mundo diz que foi ele quem, inclusive o Jacó, que descobre depois lá dentro da reserva lá, ele descobre que foi o Luiz quem entregou eles e disse que ia estar em casa só a mulher e as crianças, não ia ter o homem na casa. Por isso que eles invadiram a casa. Porque na época a gente sabe que existia uma reação muito forte dos indígenas, Sim. né? Com esses colonizadores europeus que chegaram aqui e que na cabeça dos indígenas estavam... Na cabeça e na realidade, porque era tudo deles, o que acontecia, né? Usando o espaço que era deles, certo? E existem relatos também, não sei se você sabe disso, que esses indígenas acabavam destruindo as plantações, colhendo, roubando, né? Sim, eles roubavam as plantações. Que estavam ali. Ou estragavam, às vezes, né? Quando era algo que eles não usavam, eles estragavam. Porque estavam revoltados com a entrada dos europeus. Existia isso também. Então, ali na casa do Lambert foi sequestrado o Jacó. A Valfrida, que era a esposa do Lambert. O Jacó, que era o menino que na época devia estar com seus entre 12 e 14 anos, eu não sei direito, né? E a Lucila, que era a irmãzinha mais nova, devia estar com 10, 12 anos. A mãe tinha que idade, mais ou menos? Mas olha, não tenho essa noção. Não tem ideia. Não. E aí eles são sequestrados, são levados... A primeira noite, inclusive, eles passam ali no Salto Ventoso, naquela parte que fica embaixo da cachoeira que cai. Da cascata. A primeira noite eles passaram ali, amarrados, né, pelos índios, foram arrastados, eles passaram a primeira noite ali. E isso já, os três? Sempre os três. Sim. E como foi a vida dele, assim, como é que foi esse momento que eles foram levados? Tem algum relato? Ele conta o que ele lembrava, né, o Jacó. Ele contou que a mãe foi muito maltratada, que daí, às vezes, teve horas que ela, tipo, se recusava a andar com eles, porque depois eles andaram muito para chegar até onde era o acampamento deles. Porque na época a Valfrida faleceu lá onde é hoje Pedras Brancas, né? Lá para os lados de Caxias. Acho que pertence até a São Marcos, São Marcos, né? Isso. Foi lá que eles acamparam, lá é que eles ficaram acampados. Então tu imagina, caminhar daqui até lá, quantos dias, né, não passaram? Só no mato, né? Só no mato, na água, à beira da água. Isso que ainda eles, pelo que conta, eles foram por lá dar a volta. E foram reto, digamos, né? Pegaram um caminho mais plano. Um caminho mais plano para irem. Então a Valfrida chega em Pedras Brancas, ali na Fazenda Pedras Brancas, chamava na época, né? Isso. E ela estava viva ainda? Sim, lá na tribo, lá ela ficou... Um tempo. Bom, ficou anos com eles também. Porque ela morreu não muito tempo antes do Jacó conseguir fugir. Ah, ok. Que quem viu a Valfrida ser morta foi a Lucila. A Lucila viu a mãe dela ser morta. Mataram ela? Mataram ela, sim. Sim. E ali, então, eles vivem... Quantos anos, mais ou menos, eles ficam mais ou menos acampamento? uns 10 anos. Não tem exatos, né? Mas mais ou menos em torno dos 10 anos. 10 anos que eles convivem com os indígenas. Isso. E você lembra quem contou para ti a primeira vez essa história? Meu pai, Ernesto Altaus. Ele que me contou. E que sentimento... Ele era neto. Que sentimento isso gerava nos familiares naquela época? Contar essa história. Às vezes a gente pensava, mas será que é só uma história, né?
Eu, por exemplo, de criança, eu ouvia o pai falando, e eu dizia, a história que eles contam pra gente tirar, né, tirar a nossa atenção, fazer a gente prestar atenção neles. Aham. Mas aí, com o tempo, eu descobri que tinha um livro que o meu bisavô tinha relatado o fato para alguém, e esse alguém escreveu esse livro, contando essa história. A história. Que é o livro. Aí que eu comecei a entender que aquilo era algo que tinha realmente acontecido Que era na real. família, que era real a coisa. Não era só uma história. Sim, sim. O Jacob, então, você disse que ficou em torno de 10 anos ali com os caigangues, né? Sim. Ele contou alguma vez como que era a vida na tribo? Para ele até não foi tão difícil, porque como era homem, ficava junto com os homens, aprendeu a caçar, aprendeu a nadar, a lutar, a se defender. Ele se E integrou. ele tinha alimentação, ele tinha, né, tudo necessário para sobreviver. Enquanto a mãe e a irmã foram levadas para a casa das mulheres, onde elas eram maltratadas, para os homens delas não quererem elas, entendeu? Aham. Então elas eram maltratadas, elas tinham pouca comida, né? Não, tanto que a Valfrida, quando mataram ela, ela já estava doente, né? E aí eles, para não cuidar mais, mataram ela. Sim. E tem algum relato, assim, que nessas agressões que ela sofreu, algum abuso, alguma coisa do gênero? Não? Não, isso ele nunca relatou. não contou. Se sabia também, não Sim, contou. era bem difícil para ele. É, Né? tanto que ele não falava do assunto. Ele não contava para ninguém. Ele não gostava de falar do assunto. Eu acho que ele... Como é que eu vou dizer? Porque quando ele voltou para a sociedade, ele não sabia sentar numa mesa e comer com talher. Ele não sabia mais fazer isso. Ele teve que reaprender isso tudo. E aí ele viu a civilização branca, no caso, viver de maneira totalmente diferente do que ele estava vivendo. Então, de repente, algumas coisas que ele fez lá, que ele achava que, de repente, não seria bem aceito com os dele. Sim, né? sim. Ele, para poder sobreviver, teve que se integrar. Teve que se integrar e se adaptar, depois de novo. E ele aprendeu o idioma dos indígenas? Sim, ele aprendeu. Tanto que o meu pai sempre contava que o Jacó aprendeu com os índios uma medicação para catarata. Olha. Só que isso só podia ser passado, tipo assim, no leito de morte. Ele passou para o meu avô, para o Alberto Altaus. Só que o meu avô não conseguiu passar para ninguém. Porque ele teve infarto, 3 um atrás do outro. Quando meu pai chegou lá, ele já não falava mais. Então ele não passou isso adiante. Mas muitas medicações, tipo chás, né, que a gente diz, que a gente sabe que juntando isso com aquilo fica bom para aquilo, foi ele que ensinou. Vem ali desse convívio com os indígenas. Com os indígenas. Coisas que ele aprendeu. E além disso, teria algum outro costume, alguma outra crença que tu associa a essa vivência dele junto com os indígenas? Eu não poderia te dizer algo assim, contato. não. Porque eu não cheguei nem a conhecer ele pessoalmente, né? Sim. Eu não conheci ele. E Elisa, quando é que... Então, ele esteve esse tempo todo... Você comentou em algum momento que ele tentou fugir algumas vezes. Sim, algumas vezes ele tentou fugir. Numa delas, assim, depois da morte da mãe dele. Porque enquanto ela estava viva, ele nem cogitou a possibilidade, porque ela estava muito fraca. Aí, quando estava só ele e a Lucila, ele começou a colher frutas e coisas e levar para a irmã. Para a irmã comer e se fortalecer para poder fugir com ele. Num desses episódios, eles estavam indo, chegaram ele disse para a irmã que teriam que caminhar a noite toda e mais um dia, para chegar onde ele achava que teria alguém que poderia ajudar eles, né? Uhum. E aí eles estavam indo, na madrugada, alguém
Tipo, eles estavam os dois assim e alguém botou a mão num e no outro. Os dois desmaiaram. A irmã foi levada embora e ele, quando acordou, estava ali no mesmo lugar, só que sozinho. E ele voltou para a tribo, né? Aí pediu para um, pediu para outro, da irmã. Aí ninguém dizia nada. Aí uma criança, para quem ele dava frutinhas também às vezes, essa criança chegou e contou para ele que na manhã 3 homens tinham vindo e levado ela embora. Era tudo que a criança sabia, né? Então foram os indígenas que barraram eles nessa fuga. Exatamente. Ok. E aí desaparece a irmã. Desaparece a irmã e ele fica sozinho. Aí ele começou a planejar a fuga dele. E quando ele consegue fugir, Elisa? Foi em 77, 76, por aí, que ele conseguiu. E como que foi essa fuga? Como ele fugiu dos indígenas? Ele viu, eles estavam caçando alguma coisa e ele viu cachorros latidos e viu ao longe ovelhas. E ele pensou, onde tem ovelhas, tem brancos, né? Só que estavam longe do acampamento deles. E ele tinha que voltar porque estava com toda a turma ali junto, não tinha como ele sair naquela hora, né? Aí ele voltou para o acampamento para daí de noite fugir. Aí ele correu muito e até foram atrás dele, quase alcançaram ele. Aí ele conseguiu fugir e na época um escravo de uma fazenda que viu ele sendo seguido pelos índios e viu que ele era branco. E aí esse escravo que ajudou ele e levou ele para essa fazenda, onde ele era escravo, e esses fazendeiros o ajudaram. Acolheram ele. Isso. E como é que ele se comunicou com esses fazendeiros? Porque ele devia saber o alemão e o idioma dos índios. Exatamente. Como que foi esse processo? No tato, eu acho, né? Os sinais. Os sinais de fome. Aí o capataz da fazenda foi lá, pegou a tesoura de cortar a crina de cavalo para cortar o cabelo do guri. Sim, porque ele estava como um índio, né? Exatamente, né? Sim. E aí foi devagarinho, aí num certo dia chegou um tropeiro que falava alemão. Aí ele começou a compreender e se comunicar com alguém de novo, né? Até saber quem era. E esse tropeiro conhecia a história dos Verstê que a família tinha sumido. Sim, porque eu acredito que naquela época isso foi muito divulgado, né, Elisa? Sim, porque teve 2 incursões de pessoal que se juntou, inclusive tem um Felipe Altaus, que participou dessas buscas, né? Que é um antecessor por parte do meu avô também, sim, né? Sim. Por parte do pai. Eles fizeram buscas por tudo, mas aí esse Luiz Bugre guiava as buscas. Pro lado contrário, né? Provavelmente. Sim, porque se ele estava envolvido, né? Sim. Sim. Então esse sequestro foi orientado pelo Luiz Bugre como uma espécie de retaliação aos... Ele chegou porque ele era amigo, né, de todo mundo. Uhum. Aí ele chegou na casa da Valfrida de manhã e disse para ela que era para ela colocar uma bandeira branca, que daí os índios não chegariam, né? Aí. E era ao contrário, onde tinha a bandeira branca, porque estava só a mulher e as crianças. Não teriam como se defender. Sim. Que é uma história e tanto, né? É uma história e tanto. E tem detalhes que ele conta no livro, né? Que ele lembra de um papagaio que eles tinham quando moravam ali. E lá no mato encontra esse mesmo papagaio. Sabe? São coisas assim que ele vivenciou. Que ele vivenciou e lembra, contou. E aí tu disseste antes que a Valfrida mataram a Valfrida, ela foi morta, pelos indígenas. Sim. Mas porque ela estava doente ou qual porque ela estava doente e, digamos, para eles ela era
talvez influenciasse os filhos a fugir ou coisa assim. Ninguém sabe ao certo, né? Sim, sim. Não se sabe os Não. motivos, mas ela foi Ela foi assassinada, ali digamos, em né? Pedras Brancas, Isso. né? Hoje município Isso. de São Marcos. Bom, essa história dentro do teu núcleo familiar é muito contada? Sim. É uma história que está muito viva, Sim. muito presente. Eu, principalmente, eu gosto muito. Bom, tanto que eu li o primeiro livro, que ele tinha... Eu não vou lembrar quantas páginas tinha, mas eu sei que ele era tipo maior que a Bíblia, né, um exemplo, e as letrinhas miudinhas, então era muita história. Esse é aquele que é escrito pelo padre. Pelo padre. Aliás, por ele não, foi traduzido, porque ele escreveu em alemão. Em alemão. Na época. Olha ali. Em 1935, eu acho. Porque foi publicado só depois de alguns anos. Porque esses manuscritos ficaram na mão do superior, do padre, né? Por anos. E esse superior morreu, aí que o padre conseguiu resgatar de volta para daí publicar. Poder publicar. É. Olha ali. E foi traduzido em 1940. Sim. Enquanto os filhos estão sequestrados, né? E a esposa, como é a vida do Lambert? Ele se desesperou, ele procurou, ele cansou de procurar sozinho também, ele fez incursões sozinho no mato. Acabou, sabe, se desgostando da vida, achou que tinha perdido mulher, os filhos e tudo, Nunca mais né? casou, nunca mais casou. Vida. Ele voltou a morar lá, que hoje é São Sebastião do Caí, onde tem um portozinho ali, né? Uhum. Aí ele foi morar ali, daí ele ajudava nas embarcações ali. Aí ele adoeceu, ele não se cuidava mais, né? Sim, sim. Até quando Jacó volta e encontra o pai já tá doente, né? E logo em seguida ele morre também. Aí o Jacob volta ali onde está o pai. As terras deles aqui no Forromeco ainda existiam? Ainda existiam, sim. Tanto que o Jacó foi para ali, mas ele não quis ficar morando ali. Aí voltou pro Aí Forromeco. ele foi lá para o Dizelblaut. Ele foi morar no Dizelblaut. Morou ali ele casou? Ele casou, morou ali no Blaut até a esposa dele falecer. Daí ele foi morar em Mundo Novo com o meu avô. Ok, com o filho daí. Não, a filha. Com a filha. Aberta. Isso. Então o Jacob volta, refaz sua vida, casa, Isso. trabalha na agricultura. Agricultura. Agricultura ali. Pinheiros ali, colhiam os pinhões, né, também. Hoje ele está enterrado ali ali no Dizelblaut. No Dizelblaut. Então ele virou morador de Farroupilha. Sim, virou morador de Farroupilha. Então, assim, hoje essa história ela está contada em alguns livros, sim, né? Que tem você várias mostrou, versões, sim. Várias versões, né? Então, quem quiser se inteirar mais, né? Sim, é só procurar Luiz Bugre, as vítimas do Bugre, tem vários nomes diferentes. Várias versões diferentes. Nossa, diferentes não, contam a mesma história, umas mais resumido, outras com mais detalhes, né? Sim, mas sim. Todas as histórias são baseadas naquele primeiro livro escrito que foi ele que contou a história pro padre. E o padre fez o registro daí. Isso. Ok. E dessa história toda, Elisa, o que fica assim como um resgate, o que se aprende no núcleo familiar com essa história? Nunca desistir. Uma história... Nunca desistir. Porque o Jacó nunca desistiu, né? Ele sempre continuou tentando fugir, até que um dia ele conseguiu, né? Sim. Persistência. E o Jacó casa com quem? Ele casou com a Carolina Weyrich. Isso. Weyrich é alemão também. Também é alemão. Não sei se é exatamente alemão, mas é ali daquela região. Daquela região ali. E aí ele tem quantos filhos? E agora? Um bocado. Posso pegar o livro lá para nós ver? Que ali tem todos eles. Sim, mas também não tem problema. Não, é muito. Né? Muita coisa.
E ele casa, tem esses filhos, e nós sabemos que o ano passado, eu acho que foi que faleceu a neta dele com 102 anos, 11 meses e alguns dias, quase 103. 103. Faltou alguns diazinhos para 103 anos. Aqui, ó. São um bocado. Mas aproximado, não tem acho que problema dá também, uns, né? Deixa eu ver, 6, E todos 10, eles 14. Todos eles moradores aqui de Farroupilha. Ah, 14 uns foram filhos. na região, região. uns foram para Poço das Antas, outros pro Vale ali, São Venelino, né? Sim, uma família mas mais ou menos, sim. que ficou aqui. Ele voltou, então, pelas contas, se ele foi sequestrado ali com 12, 13 anos, ele retorna com uns 23, 23 anos. Com alguns hábitos e costumes indígenas. Alguns costumes indígenas. Conhecimento também. Sim, né? algum conhecimento. Porque, Importantes. querendo ou não, tu parar para pensar, muita coisa dos remédios que se tomam hoje em dia vem Sim, do conhecimento. do dos conhecimento de índios. folhas, de plantas, né? E ele tinha esse conhecimento indígena, né? Que eles usam, né? Para tudo eles usam. Sim. Difícil. Hoje em dia já não é mais tanto, né? Já procura um médico. Né? Sim. Mas antigamente não Mas existia. a gente tem um retorno, né? Esse conhecimento Sim. mais natural, né? Vem. Bom, então você me disse que ele foi resgatado, volta para cá, e ele se deu, ele dentro desse sequestro, ele não foi uma pessoa que se deu mal. Não, ele não. ele- não. Porque o Morubixaba, que era o chefe da tribo, Morubixaba. Morubixaba. ele gostou do Jacó. Ele dizia que o Jacó era de família valente. E ele não tinha filhos. Ele queria o Jacó para substituir ele. Aham. Jacó para Então, ser o chefe da tribo. Isso. Por isso que ele foi tão bem tratado, digamos. Né? Sim. Ele era bem tratado. Um menino valente, que Valente, enfrentava. sim. Ok, só tinha, no caso, a mãe e a irmã que estavam atrapalhando um pouco para Exatamente, ele. ele achou, certo, acharam que se tirassem as duas dali, ele ficaria, mas não, ele resolveu voltar pro pai. Claro, com certeza, com a sua origem. Bom, a história é fantástica, né? Eu acho que a gente trouxe aqui um pouquinho dela. Um pouquinho, porque são muitas historinhas dentro da história, né? Sim, para que as Coisas que eu pessoas lembrava. possam ter curiosidade, né? Conhecer. E de buscar mais informações, né, Elisa? Sim. Então, fica o convite para as pessoas, né, que procurem, que leiam Com a história, certeza. essa história aqui da nossa região, que formou, né, a nossa cultura de hoje. E eu te agradeço muito, Imagina, né, Elisa? Eu gosto de falar da história, dessa história, sim. eu gosto dela. E gostaria, assim, de que você pensasse, dissesse, se nós nos colocarmos hoje no lugar de Jacob, o que será que ele gostaria de dizer, né, para os nossos ouvintes, né, sobre essa diversidade cultural com que nós vivemos hoje? Porque hoje a gente tem, né, o italiano, o alemão, a origem do holandês, né? O indígena, que cada vez que mais está integrado próximo, à nossa cultura, né? E esse processo todo, eu acho que precisa de muita aceitação, né? Sim. É que eu acho que a coisa foi muito imposta aos índios. Com certeza. Né? Então, de repente, a revolta vinha dali, dessa imposição a eles. Sim. Né? De pessoas que eles não entendiam a língua, que eles não entendiam os costumes. Sim, né? sim. E que estavam usando a terra que eles costumavam deles, usar. E que esses caigangues, pelo que se sabe, eles vieram meio que expulsos, porque eles não eram índios aqui da nossa região. Os nossos índios eram muito, como é que eu vou te dizer, muito dóceis, né? E esses índios que vieram, eles vieram fugindo de São Paulo. Eles vieram se escondendo na serra. Isso, e eles já vieram muito arredios, porque eles eram escravizados, né? Eles tomavam a terra deles, e aqui o processo começa a se repetir também, né? Exatamente isso. E as terras que eram as terras devolutas, eram essas nas margens dos rios, sim, que é onde os indígenas onde usavam. Eles usavam também. Exato. Então eles começam a se sentir
de novo sendo enxotados do seu espaço, né? Sim. E por isso que dava. E por outro lado, vem o imigrante, né? Com muitas sonhos, propostas, né? Propostas boas. Comprando seu terreno, que no né? final não eram tão boas, né? Não foram tão boas. Mas que fizeram a sua parte, sim, né? graças a Deus. Isso ali, ele... Foi valente, lutou e conseguiu. Exato, né? exato. Então eu te agradeço mais uma vez, né, Elisa? Prazer. E se você quer deixar alguma mensagem para quem nos assiste, né? Quando se tem um sonho, não se pode desistir. Vamos à busca. Obrigada, Elisa. Eu Tudo que de bom. agradeço. E ho trovato l'invaso